Olá, queridões! Falarei brevemente sobre os períodos joanino e o primeiro reinado. Bom, o período joanino é o período em que Dom João, então príncipe regente de Portugal, acaba vindo para o Brasil e trazendo a sua corte. Dom João acaba vindo para cá em decorrência das guerras napoleônicas que estão acontecendo na Europa. Para simplificar e resumir, o modelo de produção industrial está se desenvolvendo na Europa em uma velocidade extremamente acelerada. A Revolução Industrial, como vocês sabem, acontece na Inglaterra e ela vai sendo acompanhada por alguns países vizinhos, sobretudo a França. Esse processo de transformação da riqueza da posse da terra para a propriedade da máquina, dos meios de produção, vai fazer com que a burguesia se transforme na classe com poder econômico. Mas agora não mais uma burguesia mercantil, aquela que só trocava, só fazia comercializações, só compra e venda de bens sem grande trabalho agregado. Essa burguesia que está ganhando poder econômico e assumindo depois o protagonismo político vai ser a burguesia industrial, que transforma a matéria-prima em um novo bem, um bem com valor agregado, um bem que, por ter recebido uma carga de trabalho, vai ser mais valorizado do que um produto natura. Para pegar um exemplo fácil, é como se a gente pega aqui o café do Brasil e compra o café industrializado, já com o trabalho fabril sendo realizado, né? Não só o frutinho in natura. Bom, qual que é a importância disso? A burguesia industrial, que vai se fortalecer com a Revolução Industrial, ela vai disputar o poder político pelas vias revolucionárias. Então você vai ter a Revolução Gloriosa na Inglaterra e a Revolução Francesa na França. A Revolução Francesa vai ser o principal evento desse período, porque ela vai derrubar a monarquia, se decapita o rei, há uma série de decapitações de nobres e tudo mais, e os burgueses vão estabelecer uma nova forma de governo, que é a república. Está substituindo a monarquia pelas repúblicas. Bem, durante esse processo de transição, acontece um caos social na França. E tanto o processo de derrubada, perseguição e aniquilação da nobreza, quanto esse caos social, apavora os países europeus vizinhos à França. E esses países vão se reunir, vão criar, juntar suas forças militares e vão tentar tomar a França e restabelecer a monarquia. Nesse contexto vai surgir Napoleão, que é um burocrata, um servidor do Estado, um militar de carreira, e ele vai assumir a frente desses combates, vai proteger a França dos invasores e, mais que isso, vai organizar o exército francês e transformá-lo numa potência. E aí o exército francês vai deixar de ser um país sob risco, sob ameaça de ocupação, e passa a ser um país expansionista. Nesse processo de expansão, ele vai confrontar-se com diversos adversários, sobretudo os ingleses. O principal problema para Napoleão era que ele não conseguia combater a Inglaterra, que a Inglaterra tinha recursos e ela podia se equipar militarmente. Então o exército inglês era o único exército que conseguia bater de frente com o exército francês. Como forma de tentar enfraquecer a Inglaterra, Napoleão vai decretar uma coisa chamada bloqueio continental, que era a proibição da entrada dos produtos industrializados da Inglaterra em qualquer país da Europa. E quem não obedecesse, não satisfizesse essa necessidade do Napoleão, ou essa imposição do Napoleão, se tornava inimigo da França. E aí estava sob risco de ser invadido pelos franceses. Acontece que a indústria francesa ela não tinha condições de substituir a francesa e atender a demanda que os países europeus precisavam. Por conta disso, passou a haver uma série de importações de contrabando, que furavam esse bloqueio continental. Sobretudo nas duas pontas da Europa, os dois países que necessitavam e tinham relações já muito íntimas com a Inglaterra, que são Portugal e Rússia. E aí o Napoleão vai invadir os dois territórios. Na Rússia, você já conhece a história, Napoleão é derrotado. Mas em Portugal, Portugal já não tinha uma grande condição militar no começo do século XVIII. Por mais que Portugal tenha vivido um momento de apogeu no século XV, na era napoleônica, Portugal já é um país enfraquecido e empobrecido. Então, o príncipe regente, Dom João não era preparado para ser rei, ele acabou virando rei meio que por acaso,
A mãe enlouqueceu com a morte do primogênito, que era preparado para ser rei, e pronto, acabou caindo no colo dele. Então ele não tinha muito traquejo do que fazer naquela situação delicada, entre a ameaça dos franceses e a dependência dos ingleses. Acaba que ele abraça a dependência dos ingleses e foge do ataque do Napoleão, vindo para uma possessão de Portugal, a colônia mais distante possível da Europa, que era o Brasil. E aqui começa o nosso período joanino. Então, de 1808 a 1822, o período em que Dom João está aqui, a gente denomina esse período de período joanino. Para Portugal, é uma grande catástrofe, porque ele sai com a sua corte, com praticamente todo o tesouro, todo o metal acumulado pelos anos de colonização do Brasil e de outras partes da África ou da Ásia, vem para o Brasil com a parte dos seus gestores e deixa Portugal acéfalo, deixa Portugal sem comando. Tanto que Napoleão entra sem resistência nenhuma dos cidadãos portugueses e, de uma certa forma astuta, ele acaba administrando Portugal com uma mão muito mais leve do que se poderia supor. De forma que a burguesia portuguesa vai ser compensada de todo o prejuízo financeiro que a fuga do rei vai lhe causar pela maneira, vamos dizer assim, republicana, como são tratados pelo administrador colocado pelo Napoleão. Focando aqui no Brasil, o que acontece nesse período? O finalzinho do período da colonização, um pouco antes ali do período joanino, a gente passa por um evento chamado Reforma Pombalina, que consistia numa série de medidas administrativas da coroa portuguesa para tentar manter o Brasil sob seu controle. Começaram a haver algumas revoltas e tudo mais, buscando a emancipação, como o principal exemplo é a Inconfidência Mineira, mais conhecida talvez, das revoltas do Brasil período colonial, E o Marquês de Pombal percebe que dar educação ao povo da colônia é um grande perigo para Portugal. Porque se as pessoas aqui recebessem uma educação, tivessem um viés, uma conotação de usar o seu conhecimento a seu próprio favor, eles teriam ideais emancipatórios, como tiveram nas revoltas que tinham a pretensão de tornar o Brasil, ou parte do Brasil, independente de Portugal. Então, por conta disso, ele proíbe qualquer tipo de formação educacional aqui. São proibidas as universidades, são proibidas as escolas básicas, que eram normalmente escolas administradas e tocadas pelos religiosos jesuítas. São proibidas as manufaturas, ou seja, não se produz nada no Brasil, até para que não houvesse uma independência econômica e a criação de um mercado interno aqui que pudesse dar aos brasileiros condição econômica de competir com Portugal. Então, essas são formas de manter o Brasil sob seu controle absoluto, sob total dependência da coroa portuguesa. Tudo isso, nesse momento que é feito, é muito bom para Portugal, porque deixa o Brasil indefeso. Porém, quando eles precisam vir para cá, quando o Dom João precisa vir para cá, não há nada no Brasil. Então, um país precisa ser construído. E é a primeira vez na nossa história que se pensa em constituir qualquer tipo de civilização no Brasil. Então, a vinda do João para cá vai transformar de uma maneira radical e muito rápida a forma como o Brasil é administrado. Vão ser criadas as primeiras universidades, vão ser criadas as primeiras escolas, vão ser feitas as primeiras urbanizações, os primeiros hospitais, o Código Legal, vai instituir um exército profissional. Então, tudo isso que não existia antes passa a existir aqui com o Dom João. O que mais? Esse período que o Dom João vem para cá, para poder vir fugindo do exército napoleônico, ele recebe uma escolta da frota marinha inglesa. Em contrapartida, a Inglaterra vai cobrar por esse favor. E uma das principais cobranças que a Inglaterra vai fazer sobre essa escolta, essa proteção para a corte portuguesa, é que Portugal abra as relações comerciais do Brasil com a Inglaterra. Por que isso? Durante o período colonial, existia uma coisa chamada monopólio colonial. Tudo que era produzido na colônia, no Brasil, só podia ser vendido para Portugal. E aí os comerciantes portugueses pegavam esse produto, colocavam o seu próprio preço e vendiam para o resto da Europa. Da mesma forma, lembra que eram proibidas as manufaturas? Tudo que era necessário aqui, inclusive as manufaturas, tinha que ser importadas de Portugal. Só que Portugal não produzia a manufatura praticamente. Então eles importavam na Inglaterra, os comerciantes portugueses colocavam sobrepreço e aí vendiam para os comerciantes no Brasil. Então tudo aqui era feito através desse processo, desse princípio, o que era extremamente vantajoso para a burguesia
portuguesa, mas extremamente custoso para a burguesia no Brasil. Com essa exigência da Inglaterra de abrir o comércio brasileiro para ela, o nome do tratado é Abertura dos Portos das Nações Amigas, mas nação amiga é basicamente só a Inglaterra. Esse monopólio colonial é rompido. Isso é muito bom para os comerciantes brasileiros naquele período, que vão enriquecer tirando esse atravessador. Péssimo para os comerciantes portugueses, que estão perdendo a sua atividade. E lembra, Portugal é um país pequeno, tudo que Portugal usava era aquilo extraído das suas colônias. Então, o que os portugueses tinham para comercializar eram os produtos que os comerciantes brasileiros tinham. Só que agora eles precisavam pagar o produto no Brasil, levar para lá, todo o custo do transporte e tal, para depois vender na Europa. De forma que o Brasil se tornou mais competitivo que Portugal. Então, nesse período joanino, a nossa burguesia enriquece. Essa burguesia que está se formando no Brasil vai ser chamada de burguesia luso-brasileira, porque são filhos de portugueses lusitanos que nasceram aqui no Brasil. Eles vão enriquecer, e por conta dessa extinção prática do monopólio colonial, é que a gente depois vai ter a disputa pela independência do país, que é um movimento, de certa forma, forçado, intuído, desejado pela burguesia brasileira. Né? Essas relações todas estão acontecendo porque, para seguir cronologicamente, né? O Dom João vem para cá em 1808, em 1810 ele abre os portos para a Inglaterra e acaba por finalizar o monopólio colonial de uma forma indireta. E em 1815 Napoleão perde a guerra. Napoleão é capturado, preso, se tem o Congresso de Viena, que vai reorganizar a Europa, se devolvem todos os territórios que Napoleão conquistou para os antigos reis. Isso quer dizer que Portugal volta ao controle de Dom João, e Dom João, para poder governar Portugal, não podia governar a metrópole a partir da colônia. Então ele precisa emancipar o Brasil, nivelar o Brasil a Portugal. Então ele eleva o Brasil à condição de reino. O Brasil passa a fazer parte de um novo reino, que é o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Algarves são ilhas ali próximas a Portugal, né? E assim ele cria uma manobra jurídica para poder governar Portugal. Porém, isso significa decretar legalmente, não só mais na prática, mas significa legalmente o fim do monopólio colonial. Porque o Brasil não é mais colônia, o Brasil é reino. É um reino, faz parte de Portugal, mas agora é reino, está no mesmo patamar da metrópole. Isso vai gerar em Portugal uma grande revolta, que é a Revolução do Porto, onde os portugueses, influenciados até pela forma como o Napoleão governou durante o período que ele ocupou Portugal, vão exigir que a monarquia não seja mais uma monarquia absolutista. E aí eles vão defender a construção de uma monarquia constitucional, que é uma monarquia que tem rei, mas tem uma constituição, tem uma série de regras e normas que nem o rei pode mudar ou alterar. O rei passa a ter limites, né, no quanto ele é influente no poder. É feita essa revolução. Uma das exigências dessa revolução é o retorno do rei para a metrópole. E aí Dom João volta para Portugal, bonitinho e tal. A segunda é que o Brasil volte a ser colônia. E aí a gente tem um conflito. Para os comerciantes portugueses, seria excelente e essencial que o Brasil voltasse a ser colônia. Para os comerciantes brasileiros, ou luso-brasileiros, isso era impensável. Não aconteceria. Não tinha mais como você tirar essa liberdade, esse poder que os comerciantes do Brasil conseguiram. E aí, com uma manobra de manutenção do poder da família real, o Dom João deixa o Dom Pedro I aqui, ou aliás, Dom Pedro, né, que vai se tornar primeiro quando o Brasil virar independente, para administrar, porque aqui no Brasil a monarquia ainda era absolutista. Agora, em Portugal, se tinha uma constituição a qual ele tinha que se curvar. Bem, ainda assim, a gente passa por uma série de tensões e revoltas muito por conta dessas disputas comerciais e econômicas, até que Dom Pedro I é forçado a romper com Portugal oficialmente e a proclamar a independência. A gente sempre ouve falar que não teve guerra de independência no Brasil. Porém, não é totalmente verdade. Muitos governantes de províncias, que seriam como se fossem governadores hoje, ainda eram fiéis e leais à coroa portuguesa. E aí eles empreendem alguma resistência a reconhecer o Brasil como território independente. Para conseguir esse reconhecimento e até expulsar esses portugueses que eram contrários à independência do Brasil que estavam aqui, Dom Pedro contrata alguns mercenários, junta alguns soldados, usa parte do exército que está ali mais próximo a ele, né, que são mais brasileiros do que lusitanos. A gente tem algumas guerras
pequenas, né, são poucos conflitos em alguns lugares específicos, e esses portugueses acabam sendo vencidos e vão embora para Portugal. O Brasil se torna um país independente oficialmente. Só que para ser reconhecido internacionalmente, o Brasil acaba fazendo um acordo com Portugal e com a Inglaterra. E o Brasil, para que Portugal reconhecesse o Brasil como um país independente e permitisse que nós fizéssemos comércio com qualquer outro país do mundo, lembrando que aqui a gente ainda tinha muitas colônias, muitos impérios coloniais, então os impérios meio que se respeitavam naquela de não ofender a colônia de um país na mesma condição, para que não houvesse uma recíproca nesse sentido. Então, o Brasil precisava que Portugal reconhecesse ele como independente. E aí a gente assume uma dívida de Portugal, uma indenização para os portugueses, que é a dívida que Portugal tinha contraído com a Inglaterra durante a fuga da invasão napoleônica. E aí a gente nasce, oficialmente, agora reconhecidos por todos os países do mundo, com uma dívida de 2 milhões de libras, que é uma dívida enorme, extraordinária. 2 milhões em 1800 é muito mais do que é hoje, né? Se você fizer uma conta de conversão, dá mais ou menos 25 centavos por ano, então de 1800 para cá você faz o cálculo e você vai descobrir quanto era a mais 2 milhões do que é hoje. Bom, a partir desse ponto a gente tem a independência do Brasil. Aqui a gente tem mais uma coisa a dizer. O Brasil está nascendo como um país ainda sobre as estruturas da monarquia absolutista. Então a primeira coisa que Dom Pedro I vai fazer é procurar consolidar o seu próprio poder. Para isso ele vai criar uma nova Constituição no Brasil, que é uma Constituição para inglês ver, uma coisa assim para mostrar para a sociedade, mas que não tem nenhum compromisso em democratizar ou aumentar o número de participantes do poder. Tanto que é uma Constituição com 4 poderes: o legislativo, o executivo, o judiciário e um quarto poder, que é o moderador. O executivo e o moderador é exercido pelo governador. E o legislativo, que é o de criar as leis, que são os senadores, passam por um crivo em que o voto de Minerva para escolher o senador é do imperador. E o judiciário é indicado pelo imperador. Então a gente vive uma monarquia absolutista logo no começo do nosso período de independência. Outra coisa que está acontecendo aqui, nós estamos extremamente endividados. E além desses conflitos que houveram para que o Brasil tivesse condições de expulsar os portugueses contrários à independência aqui, a gente entra numa guerra com a Argentina por um território que oficialmente pertencia ao Brasil, mas que era um território que nunca foi muito bem administrado, ou que nunca foi efetivamente ocupado pelo Brasil no período de colônia, que é a Cisplatina, que é o território que hoje é o Uruguai. Então o Brasil e a Argentina entram em litígio, fazem uma guerra, que é a Guerra da Cisplatina, pelo controle desse território. No final das contas, nenhum dos dois ganha. A Inglaterra vai determinar o armistício, né, o fim da guerra, o fim do conflito, e vai colocar o Uruguai como um território livre, um protetorado inglês. É um território livre, independente, sob a proteção da Inglaterra. E esse conflito vai ajudar a acabar com as economias brasileiras, o que vai gerar um grande processo de revolta contra o Dom Pedro. E aí juntam duas coisas: a crise econômica e a crise social. Ninguém ficou satisfeito com a Constituição absolutista que o Dom Pedro tinha construído. E isso vai gerar uma série de revoltas. A principal delas se chama Revolta da Confederação do Equador. Um grupo de produtores do Nordeste do Brasil vão se juntar e vão tentar fazer um conflito para emancipar a sua região do resto do país, para que eles pudessem escolher suas próprias tarifas e se beneficiar do comércio internacional. No meio desse conflito, como estão influenciados pelos ideais da Revolução Francesa, essa revolta toma algum caráter de abolicionismo, né? A ideia de gerar mercado, então para isso era preciso acabar com a escravidão e tal, o que para os brasileiros, sobretudo para o monarca brasileiro, que, bem lembrando, nasceu em Portugal, era absolutamente inaceitável. Para a maior parte dos donos de terra no Brasil era inaceitável essa ideia abolicionista. Então há um último esforço de junção das forças no Brasil para sufocar essa revolta. Essa revolta sufocada, os seus líderes são presos, alguns vão fazer acordos e vão continuar numa vida boa. A parte dos pobres que acabam encampando essa revolta vai ser dizimada. E até por causa do temor, né, de o Brasil se tornar um país abolicionista, se compara o Brasil a Haiti, onde houve uma rebelião de escravos que
tomou o poder e passou a governar o país sem haver mais escravidão. Então, até pelo temor disso acontecer, isso acabou gerando a última forma de junção ou de coesão desses poderes que já estavam fracionados. Porém, fim desse conflito, Dom Pedro está isolado, está pressionado, e aí ele encontra uma solução. Em Portugal está havendo um problema com a sucessão, o pai dele morre e a herdeira direta seria uma mulher, há uma resistência, Portugal tem uma mulher como rainha, e Dom Pedro abandona o Brasil, vai assumir o trono de Portugal e nos deixa sob a regência do seu filho de 5 anos. Então, aqui a gente tem o finalzinho do primeiro reinado. Espero que vocês compreendam. Se tiverem dúvidas, liga, manda um telegrama, aparece no chat. Depois eu volto para falar sobre o período regencial e o segundo reinado. Até a próxima, minha gente.